Estamos aqui no programa Sabores com a chefe Keila Viano e hoje eu recebo duas pessoas muito especiais. Ricardo Savoy, da Portugal Foods, e o Célio, da BBI Foods. E hoje esses meninos vão me contar um pouco da história. O Ricardo, em especial, ele vai me falar sobre bacalhau. Ricardo, me fala um pouco sobre a sua história e eu quero saber como que surgiu a história do bacalhau na Páscoa. Vamos lá, Keila, a princípio, obrigado pelo convite, pela audiência aqui, pela participação, né? Quero agradecer muito pelo carinho, em nome da Portugal Foods. E a história da Páscoa, né? Ela vem desde da fuga da libertação dos escravos, né? Do nosso povo do Egito. E o bacalhau foi incorporado no Brasil a partir de 1808, quando a família portuguesa fugiu das guerras napoleônicas, desembarcou no Brasil e eles sim, né, implantaram aqui no Brasil a cultura do bacalhau, porque naquela época não existia geladeira, não existia gelo, nada disso. E o bacalhau, ele é salgado, então ele suportava essas longas viagens no Atlântico até chegar aqui, desembarcar nos trópicos, né? E aí, até hoje, mantemos essa tradição do bom e velho amigo bacalhau. Maravilha. Ricardo, me fala uma coisa. As pessoas confundem, acham que o bacalhau é um peixe em específico. Você pode explicar qual é o processo para se tornar o bacalhau e quais são os peixes que são usados para poder fazer o bacalhau? Exato. Você pontuou bem quando você falou é um processo. O bacalhau, ele não é um peixe. O bacalhau, ele é um processo, assim como o jabá na carne. Não existe nenhuma parte no boi, vamos trazer aqui, né, para uma linguagem mais popular, nenhuma parte no boi chamada jabá. O jabá é um processo da salga, né? O bacalhau é a mesma coisa. São vários, inúmeros peixes, inclusive o pirarucu brasileiro, que torna esse bacalhau, que é um processo. O peixe seco, salgado e sem a cabeça, ele vira um bacalhau. Qualquer peixe? Qualquer peixe vira bacalhau. Aí depois nós teremos alguns mais nobres da culinária e outros que eu não vou dizer assim que são menos nobres, mas cada um tem a sua forma de utilizar, né? Então, por exemplo, os grandes restaurantes que utilizam na alta gastronomia o gado morrua, que é aquele bacalhau do Atlântico Norte, aqui do nosso mar, lá no Atlântico, de águas frias e profundas, e aquele que ele abre em pétalas. Então, quando nós vamos saborear, não precisa de faca para cortá-lo, porque ele sozinho, ele desmancha, ele desmonta, né? Depois nós temos um outro peixe que é tão bonito quanto o gado morrua, ele é do Pacífico, ele dá lá no mar ali na China, né? Ele é igualzinho o gado morrua, até mais bonito. No entanto, ele é muito fibroso, que chama-se gados macrocéfalos, cabeça grande. Então, para comê-lo, saborear ele numa receita, uma posta inteira, é praticamente impossível, porque você precisa de uma faca e depois você vai mastigar, como tem muita fibra. Ele vai demorar para ingerir. Né? Mas é um bacalhau muito utilizado para bolinho, porque ele dá aquela fofura, uma textura gostosa, ele não derrete facilmente. O gado morrua eu sempre utilizei em meus restaurantes, porque quando eu compro uma caixa seco salgado, sobra a barriga, sobra o rabo. Tudo isso tem que virar bolinho. Todas aquelas aparas, elas são reaproveitadas para o bolinho. Mas necessariamente o mais utilizado é o macrocéfalos, esse do Pacífico, ali da China, que é mais fibroso. Então você vai comer bolinho, pastel de bacalhau, usam muito esse daí porque ele dá aquela fofura. E dá diferença também, porque às vezes a gente vai comer algum bolinho de bacalhau, tem uns que eles ficam meio mole, a textura dele não é tão agradável. Então, quando eu uso esse bacalhau, eu consigo dar uma consistência melhor para minha massa. E aí também, se é com a batata ou o bacalhau mesmo faz essa diferença. O bacalhau, muitas vezes, Desculpa, esse que você falou, o gato morrua. Caramba! Pô, o bacalhau! O bacalhau! Que isso? O Celão conhece o
bacalhau. É o né, Celião? Você falou do bacalhau, todo mundo sabe, cria o dinheiro do Celião. Todo mundo sabe que tem, mas ninguém vê. Nunca É igual a cabeça do bacalhau. Né, Robert, vem cá. Cara, velho. Sempre atrapalhando. Não é, ele tava falando do bacalhau. Pelo amor de Deus, não. Robert, toma providência, Robert. Aqui, Robert. Toma providência. Tô saindo. Vai com ele. Vem, Robert. Vai. Agora conversa séria, gente. Volta aqui. Continua, Ricardo. Bom, e continuando, né? Para fazer um bolinho de bacalhau, muitas vezes é necessário até fazer um blend. Pegar um bacalhau mais suave, como o macrocéfalos ou o gatos morrua, e colocar um pouquinho de site. Tá vendo? Cada um como tem a sua importância. Porque como eles têm o sabor mais apurado, então eles vão dar assim uma pequena porcentagem, 20% numa massa, né, para não amargar o bolinho. Mas eles vão evoluir o sabor, vão dar aquele toque a mais no bolinho de bacalhau, né, outras espécies de peixes, para evoluir o sabor. É muito utilizado, muito comum. Maravilha. Eu sempre achei que o que amargava o bacalhau era quando a gente aproveitava a para da barriga. É igual o peixe normal que você pega, né? Aquela partezinha dela sempre tem um gostinho mais amarguinho, né? Que puxa. Mas aí se eu fizer esse blend, então eu consigo um bolinho de bacalhau perfeito. Perfeito. Uma coisa que é sempre bom tirar, quando você vai limpar o bacalhau, fazer a massa dele, desfiar, tem uma partezinha mais marronzinha, uma carninha mais esponjosa. Essa põe de lado, é muito pouco. Num quilo vai aparecer lá 10 gramas disso daí. Mas esse daí é bom colocar de lado. E é o diferencial que a gente tem. Exatamente. E aí me fala do seu bolinho de bacalhau também, que eu tô sabendo que você está agora começando a distribuir por São Paulo. Como que vai funcionar? Pois é. Como é? Mas essa loucura de empreendedor que quase não tem nada o que fazer, e a gente inventa mais uma história. Pois é, eu tinha restaurantes a vida inteira, restaurantes de bacalhau em São Paulo, em Jundiaí, né? E com a venda dos restaurantes, eu senti essa necessidade no comércio, né, pela escassez de mão de obra, pela escassez de conhecimento, né? E o brasileiro, ele tem uma ligação muito forte com os antepassados dele, que é a colonização portuguesa. E o bolinho de bacalhau, ele é muito bem aceito, né? E as pessoas, assim, muita gente fala, eu sei fazer bolinho. Você vai comer, ele tá amargo. Tá amargo, verdade. Né? Ele só tem batata, sabe? Ou então vai fritar, ele desmancha porque não consegue, porque química no alimento é tudo, né? Então nós temos que entender o processo da batata, porque você fazer um bolinho fresco com a batata é uma coisa, você fazer um processo, você vai fazer uma produção de bolinho para utilizar futuramente é outra coisa. Aí no caso eu utilizo a mandioca, porque como eu montei uma produção de bolinho de bacalhau para atender os buffets, os bares, restaurantes, enfim, quem vai utilizar do outro lado precisa ter a certeza que no momento que vai produzir, vai conseguir produzir o bolinho. Então eu dei a preferência em utilizar a mandioca, tá? Eu moro aqui próximo no interior paulista, então nós temos uma produção que nós controlamos a qualidade da mandioca como nós queremos ela, né? E aí utilizo ela sim no bolinho de bacalhau. E isso dá consistência no bolinho, dá aquela liga perfeita para quem vai fritá-lo depois. Maravilha, isso é muito bom. Eu sinto isso no buffet, porque nem tudo eu consigo produzir. Então, várias coisas a gente tem que terceirizar. Então, tem um produto desse de qualidade, faz toda a diferença, né? Exatamente. Tanto para mim como para as outras pessoas aí que estão trabalhando nesse ramo. E não é só buffet, né? Que você tá, é bar, porque cada um utiliza, né, um tamanho. Exato. O buffet são os pequenininhos. Isso. Os restaurantes são médios. Os bares precisam daquele comprido para estufa, né? Então, e já mando frito, inclusive. Já vão fritos, tem uma air fryer, um forno. Ninguém precisa mais fritar, porque o novo consumidor, ele quer mais segurança com o alimento, onde está sendo frito. Tem óleo, não sabe como é o óleo. Então, se ele já vai frito, sabe? Nós temos ali controles da vigilância sanitária, sabe? De nutricionistas. Uma indústria tem isso. Diferente
às vezes, de um barzinho. Então as pessoas passam a ter essa segurança. Olha aí, ó. Do alimento. Vai facilitar ainda mais a vida da gente. Amei essa ideia e eu vou pegar, tá? Vou levar para os meus eventos. Pode ter certeza disso. É uma honra poder servi-la. Célio, nós estávamos falando sobre organização. Organização dentro de buffet, dentro de restaurante. E você falou uma coisa muito importante, checklist. Me fala mais sobre esse negócio. Oi, Keila. Primeiramente, obrigado por estar aqui novamente no seu programa. Um sucesso na TV Delivery. E vamos falar disso que nós estávamos batendo papo aí nos bastidores antes de começar. A dificuldade de mão de obra que nós temos hoje fez a gente repensar o conceito de restaurante, começar a pensar como uma indústria. Eu sempre falo que a aviação é o meio de transporte mais seguro que temos. Por quê? Para tudo na aviação tem checklist. E o checklist evita-se erros. Dessa maneira, eu pensei e dou isso, né, nas consultorias, nas palestras, falar por que o restaurante não tem um checklist das atividades. Atividades não de cozinha, atividades simples, de abrir uma loja, de ligar a música ambiente, de posicionar o tapete da forma correta. Todas as atividades que envolvem aquela atividade de medir a temperatura de um freezer, de uma fritadeira, da geladeira, verificar a limpeza da coifa, extintores de incêndio, sistema anti-chama, tudo isso em um restaurante demanda atividades constantes. E às vezes são atividades diárias, outras podem ser atividades semanais, semestrais. Então, o que nós incorporamos no BBI Food? Um programa de checklist, onde você vai descrever a atividade, de quanto em quanto tempo essa atividade tem que ser monitorada. Pode ser 3 vezes ao dia, no caso de medição de freezer. Pode ser semanal, verificar o óleo da fritadeira. Pode ser semestral, a parte de extintor e coifas. Isso daí você vai ter em forma de um aplicativo que o funcionário encarregado vai colocar. E qual que é a vantagem desse aplicativo? Hoje, quando você dá esses checklists, essas empresas de consultoria alimentar, as nutricionistas vão lá e dão uma planilha para você preencher, muitas vezes impressa em um sulfite. Daí o funcionário sabe que você só vai verificar isso na segunda-feira, então um pouco antes de você chegar na empresa, ele preenche tudo com qualquer data, qualquer anotação. Já com o aplicativo, não. Se ele tem a obrigação de fazer aquele controle diariamente, se ele não anotar hoje na segunda-feira, amanhã ele vai anotar, o de hoje já está cancelado. Ele não consegue anotar no de hoje. E aí, vocês empresários, né, do ramo da gastronomia, vão poder cobrar a sua equipe. Olha, por que vocês não anotaram? Por que o ar-condicionado não estava certo? Então, o checklist eu vejo como uma solução para muitos problemas que donos de restaurante hoje enfrentam, que é como fazer que o colaborador faça tudo aquilo que você planejou. Porque os proprietários têm 1001 coisa para fazer. Às vezes é verificar fornecedor, verificar orçamentos pendentes, no seu caso de eventos, e você já passou para o colaborador que ele tem que fazer aquela atividade, mas ele não faz. E quando você vai ver, ele fala, eu esqueci. Então você consegue cobrar, controlar e cobrar de forma mais presente mesmo. E você está falando sobre isso, sobre o checklist, aí a minha cabeça aqui já viajando. E uma coisa também que eu acho que facilita, porque aí uma pessoa só pode ficar responsável por isso, porque geralmente, cuidar da coifa, aí da geladeira, cada setor, a gente tem uma pessoa para poder fazer isso, né? Então, a pessoa que está lá na cozinha, vem a coifa, aí o outro, você tem que olhar o freezer. E com esse aplicativo, é um aplicativo isso, né? Aplicativo. Com esse aplicativo, então eu consigo ter uma pessoa, só o chefe da cozinha ali, responsável por tudo. Porque ganha tempo, porque uma coisa é você fazer num aplicativo, outra é você ali na caneta e escrever, lembrar. Às vezes nem dorme. Exatamente. A pessoa nem dorme. Quantas atividades? Quais são? E aí facilita muito a vida, né? Sim. Isso.
Você falou de uma pessoa fazer todas as atividades. Todas as atividades com esse checklist, a facilidade. Sim, mas o software, né, o aplicativo foi pensado para você distribuir, porque naquela atividade a gente coloca quem é o funcionário responsável. Temos isso. Daí ele pode, quem é responsável por estocagem, vai ver estoque. Quem é responsável por verificar equipamentos de fritura, vai ver o equipamento de fritura. Quem é responsável por segurança. Quem é o responsável pela abertura do salão. E um gerente da casa, em uma tela, consegue ver qual atividade não foi feita e cobrar a pessoa responsável. Né? Maravilha. Não cobrar quando ocorreu o problema, mas no próprio dia. Você já consegue. Hoje, por exemplo, se a gente pegar o celular aqui e eu abrir o checklist do meu restaurante, eu posso ver que uma pessoa não fez a aferição do freezer às 12 horas, como era para fazer. E você consegue ver, o empresário consegue ter acesso a isso em qualquer lugar. Qualquer lugar. Ele não precisa estar lá na empresa. Não. Então, qualquer dispositivo, pode ser um computador, um tablet, um celular, Android ou iPhone. Qualquer dispositivo conectado na internet, ele consegue acompanhar se as medições, as aferições foram feitas corretamente no horário previsto. Maravilha, Zé. Isso é muito importante pra gente, né? Principalmente que trabalha com alimentação, porque tudo, assim, quando chega na mesa, né, igual eu vou falar de restaurante, chegou na mesa, as pessoas que estão ali comendo não têm ideia do cuidado que a gente precisa ter, né, com a alimentação antes de chegar ali. E esse trabalho ajuda muito, vai facilitar muito a vida do restaurante, quem trabalha com restaurante, para mim também que trabalho com buffet, porque eu também trabalho com essa qualidade, né, de alimentação. Então é muito bom mesmo. No né? seu caso, que você trabalha com buffet, é possível colocar até algumas manutenções do veículo que transporta a sua equipe, a sua refeição. Tem que fazer revisão do nosso furgão, tal data. Tem que olhar o óleo toda segunda-feira pela manhã. Tem que olhar o freio, porque transporta pessoas. Vocês não transportam só alimento, transportam pessoas. Então, todas essas atividades, não importa qual atividade, tudo isso é possível monitorar. E hoje a gente fala que a BBI Food não é só um software de PDV de caixa. Ela é um ecossistema que envolve todas as atividades de um restaurante ou de estabelecimento que trabalha com alimentação, como é o caso do seu buffet. A gente está para implantar lá, né? Sim, vai ser um sucesso. Nós vamos implantar todo esse processo lá, porque ainda eu continuo na planilha, no manual, mas eu estou modernizando. Implantando na planilha que nem você tem, agora você não sabe como que foi o acompanhamento hoje, pela manhã. Por exemplo, Tendo isso em um aplicativo, você, agora no intervalo das gravações, já vai poder abrir seu aplicativo, tá tudo certo ou não, ligar lá para o seu gerente e falar, por que não foi feito essa atividade? Sério, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. É sempre um prazer conversar com você. Toda essa tecnologia que você traz, assim, eu fico encantada. Agora me fala das suas redes sociais, como a gente pode contratar o seu serviço. Pode falar tudo aí, como entrar em contato com você. Tá certo. Eu que agradeço, Keila, a oportunidade de mais uma vez estar aqui no seu programa, trazendo as novidades do mundo da tecnologia para a gastronomia. E quem quiser nos conhecer, pode acessar o nosso site www.bbifood.com.br, tá aqui embaixo, ou no Instagram, @bbifood, também está aqui embaixo. A BBI Food fica localizada em São Paulo, mas atende todo o Brasil. Então você que está aí nos assistindo, está assistindo a TV Delivery, já sabe onde nos encontrar. Obrigado, Ricardo, muito obrigada. Primeira vez aqui, mas eu espero que não seja a última. Quero você mais vezes aqui com a gente. Essa aula, né, de bacalhau, muito importante. Fiquei muito feliz com a tua presença. Deixa suas redes sociais também e como que a gente pode encontrar, te contratar, comer o bolinho de bacalhau. Tá bom, obrigado pelo carinho. Minhas redes sociais, Portugal Foods, no Instagram, né? Também ao site www.portugalfoods.com.br, que está aqui embaixo, né?
E ainda não atendo todo o Brasil, como o Célio, mas São Paulo, Campinas e Jundiaí, essa região, eu estou bem presente já. Mas eu não queria ainda terminar o programa antes de presenteá-la. Já tô aqui. Olha, a TV Delivery. Ele trouxe, ó, sério, ele trouxe, dá uma pra ela, isso. Eu quero presenteá-la. Dizem que o Morango do Amor fez muito sucesso. Por quanto tempo? Uns 6 meses? Agora, Aqui nós temos alguns docinhos. Ainda bem que isso não é outra coisa. Não, mas pera um pouquinho. Keila, eu comi tudo. Como assim? Eu comi, Keila. Eu tento fazer tudo bonito. Vamos demitir o velho, pelo amor de Deus, não. Olha isso. O José, ele não tá entendendo. Chegou. Eu quero agora o meu presente de verdade. Vai, para de conversar. Eu comi metade. Eu comi já metade. Aí, ó, ele já até quebrou a surpresa. Você porque tá ele já bem falou, aqui, ele viu, já falou Keila? que é uma coisa de comer, você viu, né? Gente, agora eu estou ansiosa. E você merece, o programa merece, Ah, gente, obrigada. a TV Delivery merece, pela iniciativa, por trazer todo esse conhecimento, né, a nós que realmente falta muito essa rede de apoio, hoje você citou isso, e falta mesmo. E é assim, para quem está nos assistindo, está tendo muita informação de qualidade. Eu tinha 11 restaurantes. Ter um aplicativo desse, que é meio como uma agenda de tarefas que vai realizando, que você passa para as pessoas, quantas noites você não pergunta? Ricardo, agora. Assim, Eu tô até com medo. Abre, Célio. Ah, agora sim. você trouxe umas 20 caixas dessa pra nós, né? Foi. A delicadeza na doçaria portuguesa. Nossa, muito obrigada, gente. Tá lindo. E eu tenho certeza que vai estar delicioso. Mas daqui a E pouco nós eu temos como, porque ainda, senão- você tem Daqui a pouco eu como, porque senão. Eu não vou comer, velho, eu não vou comer. Não, eu vou esperar ele vir embora. Eu vou deixar ele ir embora primeiro. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui mais um programa Sabores com a chefe Keila Viano. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, siga a gente lá no Instagram, @TV Delivery Oficial. E tchau! Até a próxima!